O Ricardo era CLT há 12 meses atrás e hoje ele tem um negócio digital dele, trabalha aqui do Rio de Janeiro e fatura mais ou menos uns 12 mil reais por mês. Nesse vídeo aqui a gente vai entender como é que ele saiu do zero e chegou nesse resultado em 12 meses. Ricardo, onde é que você estava 12 meses atrás? Fala aí pessoal, tudo bem? Há 12 meses atrás eu era seletista, trabalhava numa empresa e mais ou menos uns 18 meses antes eu estava já migrando, buscando formas do digital para ver, porque eu gostaria de ter, conhecer coisas novas, empreender no digital e ter também essa questão tanto da liberdade geográfica quanto da liberdade financeira que era tanto dita através das pessoas que trabalham no digital. Através disso eu vi o Henry postando algumas coisas da beta, mais ou menos no meio do ano, e eu tomei a decisão de entrar na beta para começar a aprender o que era empreender no digital. Só para entender uma coisa, o que você não estava gostando no seu último trabalho que meio que te fez cogitar entrar no mercado digital? Tanto a questão financeira quanto a questão de liberdade para fazer as coisas. Eu tinha um horário a cumprir, então eu precisava ficar dentro daquele horário ali para fazer as coisas, e esse horário às vezes extrapolava, tanto para cima quanto para baixo, né, de entrar mais cedo ou sair mais tarde, e eu não tinha muita liberdade de escolher o que eu ia trabalhar. Tive um grande aprendizado, aprendi muita coisa ali, mas hoje em dia, apesar de eu ter trabalhado numa empresa muito grande, com pessoas muito boas, hoje em dia eu consigo trabalhar os projetos que eu quero pegar. Então, assim, eu quero trabalhar com um projeto de educação, eu quero trabalhar um projeto na área da saúde, então eu consigo meio que escolher minha vocação de vida, do que eu gosto, para trabalhar. Tanto que a maioria dos meus projetos hoje em dia são mais na área da educação ou na área da saúde. Então beleza, você estava infeliz tanto pela parte financeira como pela parte ali de ter uma rotina muito rígida, né, no seu trabalho, e aí você decidiu, já começou a namorar o mercado digital, e aí você conheceu o Henry, conheceu a beta, e como é que foi essa decisão, assim, de entrar na beta? Como é que foi o processo de escolher isso, assim? Eu passei por algumas situações, né, que me facilitaram fazer a entrada na beta, né, e já conheci o Henry, já trocava ideia com ele pelo Instagram, e ele sempre foi muito sincero na forma, principalmente eu acho que o que me deu fator em escolher a beta foi quando eu conversei com o Henry e ele falou, foi bem claro na questão da migração digital, e falou, cara, isso dentro da beta a gente vê depois nas áreas da beta. É possível você começar a ganhar 5 mil reais, é possível você ganhar 10 mil, é possível você ganhar até mais de 20 mil reais no digital, porém, você não vai fazer isso hoje, você não vai fazer isso amanhã. Existe uma jornada para isso. Diversas pessoas, e hoje em dia eu posso falar que a gente conhece centenas de pessoas que fazem essa migração e tem essa jornada, e exatamente isso, é faseado. Tem pessoas que com 6 meses estão ganhando 5 mil reais, tem pessoas que com 6 meses talvez estão ganhando até mais de 30 mil reais mês, mas tudo no seu momento também de cada escolha e das oportunidades que aparecem. Mas uma coisa que eu vi na beta que é muito verdade você vai fazendo as trilhas, vai seguindo, as coisas vão acontecendo de acordo com o que você vai se empenhando. E uma coisa para quem tá no CLT e não quer fazer a migração direta, né, quer fazer pontual, você vai vendo, enquanto você se dedica um pouco, você se empenha um pouco, acontece um pouquinho. Então isso aí já te dá energia para você se dedicar mais. E até o momento vai chegar a transição que você vai estar ganhando tanto no CLT quanto no digital, ou vai estar ganhando menos ainda, mas você vê, cara, se eu tô trabalhando 4 horas no meu negócio e eu tô ganhando metade que eu ganho na minha empresa, talvez se eu dobrar a quantidade de horas eu vou ganhar a mesma coisa. Então você começa a se planejar para isso, e é bem legal que na beta a gente vê várias pessoas que já estão nesse momento igual quem tá querendo transitar, quem já transitou, quem ainda vai transitar, então você consegue até se aconselhar e ver o que acontece com cada um. E como é que foi esse início, assim? Conta pra galera qual foi a área que você escolheu, por que você escolheu essa área também, e como é que foi esse início do aprendizado, né? Porque eu vejo que muitas vezes a galera, um dos principais medos será que eu vou conseguir aprender uma habilidade nova, né, entrando no mercado digital, sendo que eu nunca trabalhei com isso? Então conta aí, o que você escolheu, como é que foi o processo e esse aprendizado inicial? A beta de hoje, ela está mais rica do que a beta quando eu entrei, né? E a beta de amanhã, acredito eu, vai estar mais rica do que a beta de hoje. Então, quando eu entrei, tinha algumas profissões digitais, que hoje ela mantém essas profissões digitais e tem mais profissões digitais. Isso é uma coisa legal que a beta sempre vem procurando ver as profissões digitais que estão nascendo ou que estão com potencial, e procura profissionais especializados nesse setor para ensinar, né? Então, na época que eu entrei, eu fiquei em dúvida em 2 profissões. Por quê? Eu vi que eu tinha mais fit de mim. Tinha editor de vídeo, tinha copyright, tinha gestor de tráfego, tinha social media, web design, algumas profissões. E dentro dessas profissões que tinha naquele momento, eu vi que eu tinha mais fit tanto com copy quanto com gestor de tráfego. E eu acabei escolhendo gestor de tráfego por já ter uma afinidade por trabalhar com dados, análise, coisas que eu já fazia nos meus antigos trabalhos, que eu já tinha uma familiaridade em mexer em dados. Tu nunca tá começando do zero, né? Você sempre traz alguma bagagem de onde você já passou e essa bagagem te ajuda no início, né? Isso é bem importante, né? Que assim, o problema é com quem você se
se compara. Hoje, eu tô num nível de maturidade que era muito maior do que 12 meses atrás. Então, assim, o Ricardo de 12 meses atrás não dava pra se comparar com esse nível de maturidade que eu tenho hoje como empresa. Do mesmo jeito que eu não posso me comparar com outras pessoas que já estão mais tempo, os professores da Beta, que já estão mais tempo no mercado. A gente tem que levar como inspiração. Eu levo todas as pessoas que estão no digital hoje em dia como inspiração para o meu crescimento e aprendizado. E então você tem que pegar o que eu vejo, o Henry, né, que é um dos professores da Beta, ele também fala isso. Você pega o que você tem hoje no teu contexto e reaplica e exponencia isso. Então tu vai ver teus contatos, vai crescer. E foi até usando a minha rede, foi onde eu fechei meu primeiro contrato. Depois que eu terminei o aprendizado de gestor de tráfego, eu fui procurar na minha rede, ver as pessoas que eram empreendedoras já, que tinham e-commerce. Foi através do e-commerce que eu fechei meu primeiro contrato de gestor de tráfego até. Quanto tempo demorou para você sair do zero e aprender o serviço, né? Antes de começar a abordar os clientes? O tempo demora, na verdade, vai depender do tempo de dedicação que você vai ter, né? Eu demorei em torno de uma semana porque eu estava full dedicado nisso. Eu dediquei todas as minhas horas disponíveis possíveis a isso aí. Então tinha dia que eu estudava 10 horas por dia, só dedicando, botando em prática aprendizado, estudando, vendo vídeo da Beta, lendo, procurando blog. Então, assim, é um aprendizado cross para depois eu começar a praticar e prospectar. E como que eu já tinha trabalhado no mercado, já tinha umas noções de prospecção, eu meio que já estava começando a ver a minha rede, já fazer uma lista de possíveis pessoas que eu poderia entrar em contato a partir do momento que eu já saberia reaplicar o que eu estava aprendendo. É engraçado porque dentro da Beta a gente vê que tem dois perfis assim de alunos dos que fazem as primeiras vendas, né? Tem a galera que já tem uma rede e aí usa essa rede para conseguir fechar o primeiro projeto. Então, por exemplo, tem um caso de uma menina que era dentista e queria começar a trabalhar online. Ela começou a virar e focar em um monte de dentista e vender serviço para eles, assim. E tem a galera que não tem, às vezes, na rede de contatos. Aí usa as plataformas online que a gente ensina lá na Beta e tal. Mas enfim, sempre tem alguma forma bem rápida de você conseguir. Eu acho que o seu caso foi legal porque você realmente dedicou tudo que você tinha de disponível ali, né? Então acabou que acelerou bastante o resultado, né? Você fechou o seu primeiro contrato, foi com quanto tempo? Com 2 dias, eu acho, depois que eu comecei a prospectar, eu já tinha fechado meu primeiro contrato. Era da minha rede, eu já estava pincelando ali, então assim, eu fiz como se fosse uma matriz de possibilidade, vendo essa pessoa que tem mais possibilidade de fechar, essa que tem menos, e fui dando também o grau de importância para quem eu julgava que era a pessoa que podia fechar, ter maior possibilidade de fechar. E quando você fechou o seu primeiro cliente, né, o seu primeiro contrato, eu acho que muitas pessoas têm esse medo, esse receio, né, de entregar o primeiro projeto, sendo que elas nunca fizeram isso antes. Como é que foi, velho? Você tinha algum medo, algum receio? Como é que foi esse processo, assim, do seu primeiro cliente? Como é uma pessoa conhecida, essa barreira acaba deixando um pouquinho não tão alta, né? E da onde eu vim trabalhar com consultoria, então assim, era normal do meu dia a dia ver projetos novos, principalmente a gente na consultoria, a gente entra em muitos projetos novos, então essa barreira pra mim foi um pouquinho menor, mas o que bate talvez uma ansiedade primeiro são as adversidades. Quando você vê aquelas coisas que é normal, isso vai sempre acontecer, coisas fora da caixinha que você estudou, então você começa a ter que ver que você é um estudo constante, principalmente na área de gestão de tráfego, é uma coisa que o algoritmo vem mudando frequentemente, então a coisa que você sempre tem que estar estudando, tem que ver a atualização, e às vezes são coisas que são bobas e as coisas mais complexas, tal como mudou o posicionamento de alguns botões ali, que é uma coisa entre aspas mais bobas, ou coisas mais complexas que vão vir realmente da estratégia, da análise de dados, que periodicamente você vai ter que sempre estar se atualizando, porque, enfim, o mercado digital, ele muda muito, né? Ele tem uma aceleração muito rápida. E quais foram, desde o seu primeiro projeto, né, até hoje, você já tem, enfim, fechou vários clientes, vários projetos nesse caminho. Quais você vê que foram os seus maiores aprendizados, assim, ao longo desse processo, que talvez você gostaria de saber lá no início, né, que você às vezes não sabia, mas poderia ter acelerado mais ainda o seu resultado, que foi absurdo, assim? Cara, o maior aprendizado é uma coisa que também, uma das aulas a Beta fala bastante, é delegar. Para você crescer, você tem que dividir, né? Então, assim, você não é o melhor especialista, o único que sabe fazer tudo que você sabe. Com certeza tem pessoas que pelo menos vão saber tão bem quanto você, ou quase tão bem quanto você. E a partir do momento que você delega algumas funções, você abre espaço na tua agenda para você prospectar mais clientes, você crescer mais. Então, o teu faturamento ele começa a aumentar a partir desse momento que você consegue delegar mais funções e a tua empresa como um todo ela acaba crescendo, né? Porque você tem que ter essa mentalidade de empresa, não trabalho sozinho. Exatamente, eu vou trabalhar como uma empresa, então eu vou acabar contratando gente para somar comigo e montar essa estrutura. E você tá justamente nesse momento agora, né? Você tava compartilhando comigo antes que, cara, você já não consegue hoje dar conta de todo mundo que tá chegando pra você. Então, inicia-se também aí uma nova fase no negócio, assim, né? Você começa sozinho, começa a delegar pra pessoas que estão próximas, e aí depois você vai contratar e tal, pra ter mais gente trabalhando e fazer a empresa crescer, né? É aquele problema bom, né? Um problema bom de se ter. Hoje em dia eu já tenho algumas pessoas que trabalham comigo de confiança, tá? E alguns projetos, ou seja, part-time, outros projetos que eu faço só demanda curta. Então,
Então, mas o objetivo aqui é que cada vez vai crescendo e a gente vai agregando mais o time, que eles consigam estar 100% dentro do time, pra gente crescer e poder escalar cada vez mais o nosso negócio. O que você diria pra alguém, tá, que tá assistindo esse vídeo e quer começar a trabalhar online, seja pelo lado financeiro ou pela liberdade, mas tem tanto insegurança de se vai conseguir aprender uma área nova, como também se vai conseguir fechar o primeiro projeto, fechar o primeiro cliente? O que você diria pra quem tá assistindo esse vídeo e tá nessa situação agora? Cara, você vem pro mundo sem saber falar, sem saber andar, sem saber se cuidar direito, assim. Você consegue aprender com o passar do tempo a se cuidar, a andar e a falar. No digital é a mesma coisa. Você talvez não vai saber as profissões, mas com tempo, dedicação e estando com as pessoas certas, você vai começar a entender e aprender o que tem que fazer. E pra mim o que mais faz a diferença é o conceito de comunidade. Estando na Beta ou em outras comunidades que eu faço parte, você consegue ver que é possível, porque se você não tá naquele meio, se você não conhece ninguém, você não sabe que é possível. Por exemplo, você vive viajando hoje em dia, você é um nômade digital. E eu sei que é possível porque eu estou aqui contigo hoje conversando e aprendendo com você. E as pessoas que estão comigo hoje, como me conhecem, sabem que é possível trabalhar digital porque elas me conhecem. Então assim, se você não tem essa pessoa que vai te dar esse apoio, procura as pessoas certas, procura os grandes nomes. Tem o Henry, que é um dos sócios da Beta, ele frequentemente posta as coisas na internet, ele responde caixinhas, ele é muito solícito. Sempre que tem uma pergunta lá, ele vai lá e responde. E vão procurar as pessoas que vivem no digital, porque você vai ver que é possível crescer. Quando você sai do teu meiozinho, posso falar por mim, minha família, boa parte dela é concursada. Quando eu falei que ia viver do digital, foi uma loucura. E uma coisa muito legal do meu pai, não foi que ele falou para não fazer. Ele só falou pra uma questão de ter uma estabilidade maior e fazer a troca da transição. Mas quando eu decidi viver 100% do digital e ainda não com o faturamento como eu tenho hoje em dia, um faturamento muito menor, mas eu decidi realmente investir nessa decisão e fazer. Por quê? O que me ajudou muito isso? Porque eu já conhecia pessoas no meio. Eu já estava imerso em algumas pessoas que viviam digital e sempre todos falam a mesma coisa. Cara, não é fácil, é difícil, é doloroso às vezes o processo da jornada, mas com tempo, trabalho, dedicação, fé, você vai conseguir escalar e você vai conseguir aprender o negócio, trabalhando honestamente. E eu acho que é muito bizarro, né? Porque a gente vem de um mundo onde a gente acredita que, pô, tu tem que ir pra uma faculdade pra aprender uma parada pra depois você conseguir um emprego. E, cara, em 12 meses você conseguiu sair do zero, né? Onde você tava no mercado digital há exatos 12 meses atrás. E agora, cara, tu tá ganhando mais do que você ganhava no seu emprego anterior, com uma habilidade que você aprendeu ao longo desses 12 meses. E a gente tá aqui numa sexta-feira à tarde, você pode, sem dar satisfação pra ninguém, tá aqui agora e a gente tá gravando essa entrevista. É muito massa que no digital as coisas podem acontecer muito rápido. Em outras áreas, elas não podem, né? Se tu decidir virar médico hoje, você não vai poder fazer isso em 12 meses, né? Não vai, cara. Então, é bacana isso, né? Não, isso é muito legal, né? Porque, como eu falei, as coisas no digital, eles são muito rápidas para todos os lados. Então, tanto para o crescimento, se você se dedicar, estudar, você também vai ter janela de oportunidade. Tanto também para mudança. Então, assim, você também não... porque eu aprendi aqui agora, eu já tô bem, não vou estudar. Não, você vai continuar estudando e vai continuar. E assim, não se engana, né? Porque a gente tá numa sexta-feira aqui que a gente não trabalha. Eu já trabalhei pra caramba hoje. Eu aposto que o Bigodinho também já trabalhou pra caramba hoje. E depois daqui a gente também vai trabalhar pra caramba mais tarde. E eu digo mais, muitos dos dias eu trabalho muito mais intensamente do que eu trabalhava no meu antigo trabalho. Mas por hoje em dia eu trabalhar pra minha empresa, empreender pra mim e principalmente eu escolher o que eu faço, hoje em dia eu tenho liberdade de escolher projetos. Projetos tanto que financeiramente não é atrativo pra mim, quanto de propósito mesmo. Então, assim, teve diversos projetos que eu já recebi oferta, só que ele, como ele ia contra o meu propósito ou meus princípios, eu simplesmente podia recusar. Enquanto a partir dos projetos que eu acho bem mais interessante, é até consigo entrar até flexibilizando o dinheiro, tá? Vou comprar um pouco menos porque eu acho que o projeto vai ser muito maneiro, você vai fazer uma transformação digital na vida de alguém, então eu quero ser uma pessoa parte desse projeto. Isso também eu consigo flexibilizar, porque são escolhas minhas hoje. Se você, assim como o Ricardo de 12 meses atrás, quer começar a trabalhar online e precisa de ajuda, vai ser um prazer te ajudar aqui na Beta. Debaixo desse vídeo aqui, lá na descrição, tem um link para você marcar um papo com a nossa equipe pra gente conhecer mais, te mostrar quais são as áreas. Como você falou, são mais até do que na época que você entrou hoje. E vai ser um prazer te ajudar. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, dá um like aí e até o próximo. Valeu, irmão. Valeu, galera. Tchau, tchau. Abraço.